Olá, sou Vitório Kemp, professor de gastroenterologia da Unisa, antiga USEC, responsável pelo setor de consultoria interdisciplinar em gastroenterologia, Hospital São Paulo Unifesp, e gerente médico na Apsen Farmacêutica. Falaremos hoje sobre uma doença bastante comum e a terapêutica combinada desta doença. É a síndrome do intestino irritável. Ela não se restringe a sexo, fronteira, idade, embora seja mais comum nos adultos jovens. Ela é bastante frequente, chega de 10 a 25%, uma idade média de 44 anos para o diagnóstico. E predomínio, um leve predomínio no feminino. Geralmente, na clínica geral, ele chega a 12% dos diagnósticos e na gastroenterologia, no consultório de gastroenterologia, 28%, quase um terço dos casos. Existe um impacto econômico bastante significativo, tanto na pesquisa, os vários exames, repetição de exames, quanto na baixa produtividade desse paciente enquanto não bem tratado. Em algumas pesquisas, chega a ser a terceira causa de absenteísmo, atrás apenas das viroses e das lesões futebolísticas, aquelas de fim de semana. Qualidade de vida é também bastante comprometida. A gente compara com insuficiência cardíaca congestiva, levando a um paciente com bastante sofrimento. Os mecanismos fisiopatológicos são múltiplos e complexos. E aí, provavelmente ainda existirá alguns outros mecanismos a serem descritos. Então, é uma doença comum, é uma doença com uma repercussão na qualidade de vida e produtividade significativas, mecanismos multifatoriais de fisiopatologia e sem um marcador específico. Por isso que o advento dos critérios de Roma foram uma, um diferencial, um marcador assim no tempo, antes e depois, porque ele fundamentou o diagnóstico nos critérios clínicos. É só uma observação que os sucedâneos de dor, como incômodo, foram tirados. Então, é dor abdominal mesmo. E alteração após a evacuação, tanto melhora quanto piora. E os CRIA, em relação à forma e aparência, a gente usa a escala de Bristol. Uma vez que os critérios de Roma 4 foram preenchidos e a negatividade dos sinais de alarme, que são esses parâmetros anotados, né? Ou seja, sintomas e achados de exame físicos ausentes, a gente tem critérios para fazer o diagnóstico clínico dessa doença. E eles realmente são fidedignos. Essa pesquisa de quase 30 anos, uma pesquisa bastante interessante, mostrou que em 97% dos pacientes em 30 anos não mudou o diagnóstico. Então é interessante a gente falar com o paciente que não é câncer, que essa doença não se transforma em outra, ela realmente incomoda bastante, mas ela não se transforma em outra e ela é crônica, então ela tem que ser cuidada no dia a dia. Em relação às orientações dietéticas, atualmente existe o conhecido FODMAPs, que é uma dieta bastante interessante, e trabalhos justificam a, o FODMAP como uma das modalidades de tratamento. E as várias medicações que existem, nós vamos focar aqui numa medicação, brometo de otilônio, que é o Lonium,
Ele tem praticamente uma absorção intestinal, muito reduzida, ele tem uma dosagem no sangue também praticamente desprezível, tanto que em 4 horas após a ingesta não existe dosagem mais dessa medicação. Ele tem uma eliminação intestinal de 97,1% e apenas o restante urinária. Então ele é bastante, não é nada absorvido e o efeito é praticamente local. Com isso existem muitos poucos efeitos colaterais que geralmente são leves. Então a ação é totalmente na parede intestinal, não atravessa a barreira hematoencefálica. Assim como a doença é multifatorial, essa molécula é multifuncional. Ela age em 8 receptores. Por, por exemplo, aqui vocês têm o Roma 4 é recomendado pelo Roma 4 e o maior número de trabalhos com robustos. Então você tem o brometo de otilônio citado no Roma 4. Ele praticamente é ausente de toxicidade aguda, crônica, teratogenicidade e mutação genética. Vocês veem aí a quantidade, 1,5 gramas por quilograma, que é bastante seguro. Embora a teratogenicidade e mutação genética não foram descritas, não foi testado na população grávida. DL 50, dose letal 50% também é bastante alta. E aqui a gente vê a ação dos receptores nas várias manifestações clínicas. O que caracteriza a doença é dor. Sem dor não há a doença do intestino irritável. E ele tem outras duas manifestações, que é a diarreia e obstipação. Em alguns pacientes vem separado, em outros pacientes vem de uma forma mista ou alternada. Na fisiopatologia, que nós passamos retos, existe uma sensibilidade visceral, ele também tem ação antinociceptiva. Descobriu-se uma inflamação crônica de baixo grau, ele tem ação anti-inflamatória e ação antissecretiva. Então, essa é uma medicação que contempla praticamente todos os mecanismos físicos patológicos dela. Então, ele age em 3 receptores para dor, ele age no tipo diarreico e age também no tipo obstipativo da doença. E ele tem uma capacidade de modulação, ou seja, naquele paciente que é obstipado, ele corrige para a forma de eliminação normal, e naquele paciente que é diarreico, ele também corrige para a função intestinal normal das eliminações. Isso porque ele age em 2 tipos diferentes de canais de cálcio e também ele age tanto nos receptor 1000 entéricos de noradrenalina e acetilcolina. É desse jeito que ele faz a modulação. Então, aquele receptor que está mais estimulado, ou tem maior densidade, ou está mais exposto, ele acopla e consegue modular a manifestação clínica. A dose recomendada é um comprimido antes das refeições, 3 vezes por dia, por um mês. E após isso, você pode, conforme a resposta clínica, diminuir para 2 ou 1 comprimido apenas por dia. Aqui nós apresentamos nossa combinação probiótica. É uma combinação com uma base científica bastante robusta
Existem trabalhos tanto em animal de experimentação, são 2, e todo o restante são trabalhos em humanos, pelo menos com a mesma dosagem em humanos, uma cápsula ao dia, são 8 trabalhos. A maioria dos estudos são prospectivos, aleatorizados, duplo cego, placebo controlado. Então, o desenho é bastante interessante, são vários trabalhos publicados e são recentes a partir de 2008. E além dos sintomas, ele também estuda questionários validados para aquela patologia em questão e ainda consubstanciado com a dosagem de citocinas, tanto anti-inflamatórias quanto pró-inflamatórias, e os resultados mostram que ele aumenta a interleucina anti-inflamatória. Também a dosagem de TNF-alfa e cortisol, diminuindo o cortisol, mostrando realmente que ele diminui a ansiedade e estresse e também dor. Existe uma mudança no perfil de aminoácidos, com aumento do triptofano e a presença de quercetinina, que é o metabólico da serotonina. Então, tudo isso prova que ele faz realmente efeito e ele mexe comprovadamente no eixo cérebro-intestino. Então, esse do Diop, ele foi um trabalho que deu início ao estudo dessa combinação e ele mostrou significância estatística em dor abdominal, principalmente náusea e vômito. Em 2013, Morales Soares, ele fez um trabalho em intestino irritável, um trabalho com desenho também bastante interessante, onde ele estudou 14 sintomas num período de 60 meses, de 60 dias. Vocês veem que diminuiu todos os sintomas da síndrome do intestino irritável. Foi um estudo longitudinal, prospectivo, observacional, multicêntrico, com 251 indivíduos por 60 dias. Então, ele chegou à conclusão que existe uma melhora de todos esses sintomas e provavelmente poderia melhorar mais com o tempo, mas o estudo acabou em 60 dias. Então, ele entende que probióticos podem ser um elemento bastante interessante no suporte da redução desses sintomas. Então, ele é um probiótico, uma associação de probiótico, que é o único que foi aceito pela Anvisa, dado a robustez dos trabalhos, com atuação no eixo cérebro-intestino. Além dele reduzir a ansiedade e o estresse, ele também reduz a dor abdominal, náuseas e vômitos. Modo de uso é uma cápsula por dia. Os probióticos é melhor que eles sejam ingeridos imediatamente ou no início da principal refeição, principalmente quando existe um componente de gordura nessa refeição em questão. Então, a gente entende que a terapêutica combinada de duas substâncias que dão excelente resultado e ambas com pouquíssimos efeitos colaterais e bastante segura. Muito obrigado pela assistência e eu me coloco à disposição de vocês para as perguntas. Olá, bom dia a todos. Eu sou Eduarda, gerente de produto na Apsen Farmacêutica, e estamos aqui hoje com o Dr. Vitório para respondermos aí algumas dúvidas, né, que surgiram ao longo da aula dele
Eu vou chamá-lo para que ele dê as primeiras palavras e a gente inicie com a primeira pergunta. Doutor Vitório? Bom dia, tudo bem? É uma honra estar com colegas gastroenterologistas. Sempre interessante a gente compartilhar conhecimento. Estou aberto aí a algumas dúvidas a serem dirimidas sobre o assunto. Então vamos lá, doutor Vitório. A primeira pergunta que surgiu foi por que o brometo de etilônio tem tão poucos efeitos colaterais, né? As pessoas querem entender um pouquinho melhor a respeito disso. Consegue nos ajudar? Sim, isso tem vários estudos demonstrando que ele é absorvido em menos de 3% da quantidade ingerida, ou seja, praticamente quase nada é absorvido. A ação dele é basicamente na parede intestinal mesmo, é por isso. É, e num segundo momento, uma pergunta que veio relacionada ao uso de probióticos, né? E qual é a real utilização ali na prática do coloproctologista, não apenas sobre intestino irritável, né? Sobre a síndrome do intestino irritável, mas outras situações que estão ali presentes na prática clínica desse coloproctologista, como ele pode realmente utilizar ali os probióticos? Bom, o coloproctologista, ele é um gastroenterologista, né? Ele é um gastroenterologista que opera e tem uma especialização coloproctológica. Então, ele vê praticamente todas as doenças e ele interfere aí terapeuticamente na região. E muitas dessas doenças em que ele atua como médico, principalmente doenças orificiais, doenças do tipo Crohn, retocolite, neoplasia, todas essas situações patológicas, elas são combinadas com disbiose, uma disbiose que vai de moderada, intensa, leve. Então, de qualquer jeito, ele estava em frente a patologias com disbiose. Então, ele, durante a intervenção dele, seja cirúrgica com antibiótico ou apenas antibiótico, é bastante interessante ele usar probiótico para recuperação da microbiota. Ótimo, ótimo, doutor Vitório. Acho que ficou bem claro, né, que a gente tem várias situações em que o coloproctologista pode utilizar aí o probiótico como um auxiliar, né, Uhum. desses tratamentos. E qual é a grande lógica de associar, né, nesse caso, o Lonium, que é o brometo de otilônio, e o Probid, que é o probiótico, na síndrome do intestino irritável especificamente, retomando um pouquinho do que você trouxe ali na aula? Tá. Só retomando o item anterior, se você tiver que usar antibiótico com probiótico, é importante obedecer o tempo. Eles têm que ter um afastamento de no mínimo 2 horas. Então, se for de 12 em 12 o antibiótico, realmente dá no meio dessa terapêutica. Sempre procurar afastar o máximo possível o probiótico do antibiótico nas tomadas. Em relação ao racional, a doença do intestino irritável, ela é complexa e multifatorial. Nenhuma das fisiopatologias descobertas dela substituiu outra. Então, tem muitas fisiopatologias e você não tem um remédio que cubra todas elas. Muito embora o brometo de otilônio ele haja sobre 7 receptores do intestino, então ele é bastante efetivo nesse sentido, ele não age no cérebro. E o uso de antidepressivos, seja típicos ou atípicos, eles carregam uma série de efeitos colaterais. E
essa combinação, né, que tem no produto, dos probióticos, ela tem efeito comprovado, isso é científico, tem pelo menos 8 trabalhos com dosagens de citocinas anti-inflamatórias, de diminuição do cortisol, de alteração da via da queronemina, no metabolismo da serotonina. Então, ele tem um efeito comprovado, diminuindo a ansiedade, a depressão, o estresse. Isso ajuda bastante no paciente com intestino irritável, já que é um componente muito significativo nesses pacientes. É lógico que só a melhora sintomática já melhora o humor, mas é melhor ter algo que haja diretamente nesse componente. Certo. E falando a respeito do brometo de otilônio, né, doutor Vitório, falando sobre o lônium nesse caso especificamente, veio uma pergunta da doutora Fernanda sobre o período de utilização de lônium como manutenção de tratamento. Por quanto tempo pode se utilizar, né? Isso é uma pergunta assim, bastante interessante, porque a gente tem que entender, né, que a doença do intestino irritável ela é uma doença crônica, como diabetes, como hipertensão. Lógico que ela tem aí as agudizações, vamos dizer assim, conforme a vida da pessoa está indo. E como doença crônica, ela deve ser tratada cronicamente. Os trabalhos de segurança, por exemplo, do brometo de otilônio, tem de 3 anos, né? E é um dos que mais tem tempo de uso em termos de trabalho. É difícil você achar alguma medicação de tempo maior que isso. E, como a gente já disse, ela é bastante segura, então dá para usar por um tempo prolongado mesmo. Tem gente que usa um pouco mais na crise e depois vai tirando. Na verdade, a terapêutica a posologia, melhor dizendo, do brometriptano, ela tem que ser 3 comprimidos no primeiro mês, antes das refeições. Eventualmente, depois do comportamento sintomático desse paciente, existem trabalhos mostrando que você controla a doença com 2 e até um comprimido ao dia. Mas o uso deve ser crônico, sim. Obrigado pela pergunta, porque é bem interessante. É uma doença crônica, tem que ser considerada assim. Certo. E aí, uma pergunta agora que veio relacionada ao uso de probiótico, né? Como a correção da disbiose pode colaborar aí com o emagrecimento? Acho que é uma pergunta que é bem atual, né, doutor Vitória, que a gente tem Aham. conversado um pouquinho a respeito dessa questão da microbiota equilibrada e os benefícios que ela traz, né, para Uhum. toda essa parte funcional, enfim. Olha, essa pergunta é interessantíssima e vocês vão ver por quê. É assim, a via de metabolização da quenorenina, ela é uma via hepática e ela já é conhecida há muito tempo, mas nunca houve um interesse significativo nela. Com o estudo da microbiota, ela voltou a ter interesse e ela começou a ser estudada, independente agora da atuação da microbiota, para a realização, no momento apenas estudo para se conhecer mais, mas possivelmente desenvolvimento de remédios. Por que isso? Porque ela não é uma via principal, ela é uma via alternativa da metabolização de várias substâncias do intestino, inclusive a serotonina, que é secretada pelas células enteroconomafins, cujo triptofano é sintetizado pela microbiota. Então, a microbiota sintetiza a serotonina, o triptofano é sintetizado pelas células enteroconomafins,
95% dos receptores de serotonina estão no intestino, só 5% no cérebro. E elas têm uma metabolização hepática, cujos metabólitos não têm função. O que acontece é que em situações de desbiose, em situações de estresse, em situações de doenças com componente inflamatório, a via da queronenina ela acontece com maior frequência. E, infelizmente, os catabólicos da queronenina, elas têm efeito neuroativo. Então, elas vão no cérebro, atravessa a barreira hematoencefálica e altera o humor dessa pessoa. Isso acontecendo, uma das consequências da variação do humor é o apetite. Então, o paciente que está sob esse mecanismo fisiopatológico, ele tem distúrbio de alimentação, sim. E a microbiota, ela pode corrigir, porque ela corrige a desbiose. Os Ótimo. probióticos corrigem a desbiose, não a microbiota, ela corrige, mas através dos probióticos. Então, tem bastante efeito nessa via e começou a ser bem mais estudada agora, tá? Certo. Doutor Vitório, muito obrigada pela participação de todos. Doutor Vitório, fique à vontade para dar as últimas palavras para a gente encerrar esse simpósio tão rico, né, de informações a respeito de um tema tão atual e que é sempre presente aí na prática clínica desses especialistas. Bom, eu me despeço, quero crer que tenha acrescentado alguma coisa para vocês. Eu também estou aprendendo bastante. O estudo da microbiota, ele é recente, embora haja referências desde o século IV sobre algo semelhante ao uso do probiótico, mas isso está acontecendo mesmo há 20 anos, e apenas há 10 anos você tem trabalhos robustos com dosagem de substância para objetivar os achados. Então, nós temos muito para aprender, nós temos muito para pesquisar, mas já sabemos alguma coisa. Muito obrigado, um excelente dia para vocês. Está maravilhoso esse congresso. Bom Bom dia a todos.